Olá pessoal, bem-vindo ao Mundo das Artes. Vamos dar início aqui mais um risco de paisagem, ok? Então pessoal, esses são os pincéis que vão ser utilizados nessa pequena paisagem que eu vou estar fazendo para vocês, tá? Os materiais que vamos usar são esses pincéis. Então, são pincéis de pelo natural, tá? Que fica mais macio para a gente poder trabalhar essa paisagem. Então é o pincel número 20, né? Do 441. Ele é um pincel de cerda bem macio, pelo natural, tá? Eu tô usando aqui mais dois pincéis chatos, que são tudo pincéis chatos. E esse aqui, número 10, número 8, um pincel redondo e um pincel zero. E mais uma trincha, mais ou menos desse tamanho aqui, para poder esticar as cores na hora que for passar, tá? Isso aí, pessoal. Agora eu vou estar mostrando para vocês as cores que vamos estar sendo usadas aqui nesse quadro. O azul cobalto, o azul fitalocianina e o azul ultramar. Na parte da terra, eu vou estar usando o laranja de cádmio, né? O alizarim, violeta permanente, sombra natural e marrom vandyck e ocre. Na parte dos verdes, que é a parte das árvores, eu vou estar usando o verde permanente, o verde veci, o azul da Prússia, o verde musgo, o amarelo de cádmio escuro, o cádmio claro e amarelo limão, ok? E nos troncos, alizarim, violeta permanente, sombra natural, marrom vandyck, branco e laranja. Então nós vamos começar agora pelo céu. Vamos usar, pessoal, as cores que eu já tinha falado sobre o céu. Mas vou repetir de novo para a gente estar começando, ok? Então são eles, o azul cobalto, fitalocianina e branco, para começar, ok? Vamos lá então. Eu vou estar usando esse pincel aqui, uma cerda maior, chato. Vou misturar aqui o fitalocianina com o branco. Como esse não vai ter muito céu, não vai mostrar muito céu, então eu vou dar umas pinceladas aqui. Essas pinceladas aqui, elas têm que ser em círculo, tá? Pinceladas em círculo, ok? Vamos lá. Então, como você vê, né? Eu preenchi bem aqui, ó. Eu misturei o fitalocianina com o branco. Fiz um azul bem clarinho, pinceladas em círculo, né? Essa parte aqui um pouquinho, pega um pouquinho do céu também. Eu posso deixar até um azul um pouco mais forte, mas segue o mesmo sistema. Lembrando sempre também que você tem que estar sempre diluindo a tela, tá? Perdão, diluindo a tinta no secante de cobalto, que é para te agilizar a secagem, tá? Aí você vai
pinceladas circulares, né? Agora, se você ver bem aqui, você já fez o fundo do céu, que é um fundo azul. Então aqui nesse caso você não precisa dar muita ênfase no céu. Basta você pegar e colocar um pouquinho de branco para sugestionar as nuvens, né? Então um pouquinho branco, ó, pincelada, você vai batendo assim, ó, forma uma nuvenzinha. Aqui você tá vendo que já tô dando os toquezinhos de branco, né, para sugestionar mais ou menos as nuvens, né? Ó. Então dei mais ou menos uma sugestãozinha de nuvem, né? Olha lá. Não precisa caprichar tanto, é só pra dar aquele efeito que pareça um pouquinho com as nuvens, legal? Ó. Então, desse céu aqui ele é bem simples, porque ele não aparece tanto, né? Não aparece muito o céu. Agora, pessoal, eu vou estar fazendo aqui agora a profundidade dessas árvores aqui e das montanhas. Então, geralmente o que eu faço agora? Eu coloco a tinta alizarin, que é uma tinta, é um cor de vinho, e coloco ele com um pouquinho de azul cobalto e branco e faço essa mistura base para poder trabalhar as montanhas, para dar aquele tom de distante, de longe, né? Então eu já preencho, eu pego o azul cobalto, né? Um pouquinho do alizarin, eu faço a basezinha da montanha aqui, ó, com esse tom. Aqui a pincelada ela pode ser em X, aqui não tem pode ser aleatória aqui a pincelada, basta você preencher aqui, ó, tem dois planozinhos, tem um mais pro fundo lá, aqui você pode misturar um pouquinho com o céu, ó, esse azulzinho aqui, aqui eu jogo um pouco também que vai aparecer um pouquinho da montanha aqui por trás, bem pouquinho, mas vai aparecer. Aqui eu pego um pincel chato um pouquinho menor, né? Eu vou pegar e vou sumir um pouco aqui, ó, a linha da montanha aqui com o céu, ó, para ficar bem suave. Vocês vão ver que aqui, ó, esse fundo aqui, ó, ele vai estar aparecendo um pouquinho mais claro que esse aqui, porque aqui é uma montanha que está mais na frente e essa que está mais ao fundo, né? Aqui, como eu usei o secante de cobalto, pessoal, eu vou estar dando um tempinho aqui nessa parte para dar uma secada, para depois voltar aqui e trabalhar de novo. Agora eu vou trabalhar essa profundidade de árvores. Essas árvores, depois de pronto o quadro, vocês vão ver que elas estão bem em profundidade. Então eu uso bastante o azul, que é o que? O azul cobalto com aquela mesma misturinha, porém mais azul, né? Fica mais azulado agora. Vocês vão ver a diferença, ó. Tá vendo? Ó, mais azulado, aqui tá mais roxinho, né? Então aqui agora, aqui eu já começo a trabalhar assim, por quê? Porque aqui são árvores em profundidade, né? Ó. Essas árvores aqui, elas vão subir um pouquinho até o céu. Então eu passo por cima ali do céu, já vou colocando um pouco das nuvens, vou deixando um pouquinho vazado, ó, esse vazadinho, porque isso é o vazado, vai aparecer no céu, né? As árvores, elas tampam um pouquinho do céu e vai, né, com esses furinhos aqui é um pouco do que vai aparecendo no fundo do céu. Então essas árvores aqui, elas estão mais em profundidade. Essas aqui, ó, né? Então tampa aqui um pouquinho da montanha, né? Trabalha aqui um pouquinho aqui, são os arbustozinhos. Em cima desse tom aqui que eu usei para fazer o fundo da montanha, que é esse tom aqui, ó, meio roxinho, eu adicionei um pouco de verde musgo, um pouco de amarelo de cádmio escuro e branco. Isso aqui vai servir para mim fazer o fundo da vegetação que está aqui, ó, na frente dessa, é uma vegetação sobreposta. Lembrando, gente, que essa camada de tinta aqui, ela tem que ser uma camada fina de tinta. Fina, porque você vai trabalhar outras demãos de tinta em cima. Então essas profundidades aqui, pessoal, eu vou estar trabalhando agora, já com a tinta ainda molhada ainda, né? Quer dizer, né? Mordente. Mordente quer dizer que a tinta, ela está secando. Ela não está totalmente seca, mas ela está secando. Aqui, ó, nessa parte de baixo, eu coloquei um pouquinho de sombra natural. Nesse mesmo verde aqui, ó. É um barranco com um pouquinho de vegetação. Então tá vendo? Eu deixo a película bem fininha de tinta. Não posso deixar em plastro. Aqui tem que ser bem
Coloco um pouquinho a mais de secante, né? Deixo bem líquido, né? Preencher esse fundo aqui ainda, que é o fundo que eu vou ter que trabalhar aqui por cima. Então vamos lá. Então pinceladazinha aleatória, aqui eu deixo um pouquinho, né, para parecer que é uma árvorezinha aqui já, ó, por cima das outras árvores aqui, né, ó. Tá vendo, ó? Essas árvorezinhas aqui eu vou preencher um pouquinho mais aqui no céu ainda, que vai vegetação aqui por cima, né? Ó, legal? Então agora, pessoal, eu vou estar iluminando essas montanhazinhas de fundo. Eu fiz um pouco do céu, já deixei aqui semi-pronto o fundo, né, que é das árvores. Aqui eu vou estar iluminando essas montanhas aqui. Então, para mim iluminar essas montanhas aqui agora, eu vou ter que usar um pouco do amarelo de cádmio escuro, tá aqui, um pouquinho do verde musgo e branco. Então aqui eu vou começar a dar os formatos, tá? Do volume da montanha que está em profundidade. Amarelo de cádmio escuro, verde musgo, branco, um pouquinho de azul cobalto. Para dar uma azulada no verde, porque ele está bem longe, né? Aqui, ó. Vou criar esses volumes aqui na montanha, né? Porque é vegetação, né, gente? Tem um morrinho, tem uma arvorezinha. Então, né, ó, eu vou criando aqui essa vegetação. E esse volume aqui, né, ó. Se você olhar bem a natureza, você vai passar a observar mais a natureza até. Você que já pinta, então, poxa, você já tem essa sensibilidade de conhecer um pouco mais a natureza como é, e você vai poder enxergar melhor isso. Legal? Olha, bem legal, bem interessante. Vai te começando a aparecer as coisas aqui, ó. Para dar volume, no mínimo 3 cores. Então foi o fundo, intermediária, que é esse verde que eu fiz, que eu falei para vocês. Aí eu dou um degradê, tá? Olha lá. Esse degradêzinho é bem importante, que eu vou pegar a luz aqui que eu coloquei e vou sumir. Assim, ó, tá vendo? Ó? Eu vou suavizando e já deixando aquele formato. Você pode ver que ficou suave a passagem de cor agora. Legal? Então, pessoal, essa partezinha eu vou deixar descansando, porque, como eu falei para vocês, são 3 cores. Fundo, intermediária, que eu tô aqui agora, e depois luz. Sabendo que luz, você pode colocar umas 3 luzes diferentes, tá? Mas essa aqui já é a base já para transformar a montanha. Vai lá, pode ir. Então, eu deixei o pincel bem redondinho assim, feito uma pazinha, ó, ele tá bem arredondado aqui, ó. Então eu consigo fazer as copinhas da árvore aqui, ó. Eu consigo já começar a definir a copinha das árvores, ó. Então eu vou fazendo aqui, ó. Legal? Eu já dei esse início, você vai só me acompanhando agora. Mesma coisa, lembrando que esse tom aqui é o tom que eu falei, que é o intermediário, tá? Com isso eu vou dando o formato aqui das árvores, ó. São algumas arvorezinhas que estão ao fundo. Aqui, ó. Essas pinceladas, elas têm que ser depositadas assim, ó, como eu te falei pra você, ó. Pincelzinho, formatinho de colherzinha aqui, ó. Eu vou, ó, colocando. Agora o degradê, ó. Degradê é a passagem desse tom aqui, claro, para ir sumindo aqui dentro desse tom azulado, que são essas arvorezinhas aqui de fundo, ó. Então eu vou sumindo a cor, bem aos poucos, já dando também nesse sumido aqui um formato de copinha, né? Eu tenho que ter esse formato de copa de árvores aqui, né? Olha lá, tons bem clarinhos, ó. Então aqui eu vou sempre dando um formato de copas de árvores, né? Essas são árvores que estão ao fundo, né?
Ó, usando essa técnica que eu tô te passando, no começo você vai sentir um pouquinho de dificuldade, porém, lembrando que a prática é o mais importante, tá, pessoal? Às vezes você não leva jeito no começo, mas pratica bastante, que você pode chegar a fazer dessa forma aqui. Não é difícil, tá? O importante é soltar, deixar a mão bem solta, para você poder atingir essa qualidade aqui no trabalho, tá bom? Vai soltando bem devagarzinho, você vai chegar lá, você vai conseguir. Então aqui, ó, vamos deixar bem suave a passagem, tá? Não pode deixar forte, ó, igual aqui tá esse claro pro escuro. Você tem que pegar e sumir bem suave, ó. E bater na pincelada, fazer o degradê, ó. Ó lá, bem suave, porque essas são folhagens de árvores que elas estão ao fundo. Então ela tem que ficar bem suave a passagem, ó. Você consegue enxergar as sombras, porém a luz, mas ela vai sumindo bem aos poucos, tá, pessoal? Isso aqui também é muito importante, essa dica aqui, tá? Agora eu vou misturar um pouquinho de amarelo de cádmio claro. Lembrando, sempre passando no secante, tá? Com branco e um pouquinho do verdinho. Aqui, ó, eu vou trabalhar uma luz vindo daqui, né? Vocês vão ver certinho o que é isso. É para mim definir a vegetação, né? Que tá aqui por trás. É uma outra vegetaçãozinha também. Então, ó, trabalhei essa luz aqui. Que aqui vai ser um barrancozinho. E aqui essas arvorezinhas. Então eu defini com esse tom, ok? Legal, então aqui, né, trabalhei as cores intermediárias, né, fiz o degradê certinho, como vocês estão vendo aqui. Lembrando que então aqui, né, tem esse plano que eu estou fazendo intermediária, esse plano aqui, que é luz intermediária, as montanhazinhas que também são luz intermediária, tá? Olha lá, então a cor ficou mais azulada. Aqui só para dar uma cor intermediária dessa montanhazinha. Lembrando que aqui, pessoal, esse fundo, as cores, elas têm que ficar bem embaçada mesmo, que é aquela profundidade, são aquelas montanhas que estão lá no fundo, tá? Como luz, que é a terceira cor, que é fundo, intermediário e luz, com essa mesma cor que eu tô jogando aqui no fundo. Então eu vou iluminar um pouquinho mais aqui, ó, dá pra você ver a diferença de tom, né? Agora, como aqui a cor já está bem mordente, já está bem legal, já dá para mim trabalhar esse degradê, eu vou trabalhar um degradê melhor agora, ó. Agora aqui eu venho pincelando, ó. Legal, pessoal? Ó, pincelando aqui eu vou morrendo, a tinta aqui ela vai sumindo, ó. Eu posso usar, depois de feito isso, eu posso usar um pincel chato aqui para fazer isso. Até então, porque a cor já está já quase seca, né? E aí é aquilo que eu falei, aquele efeito lá bem longe, tá sumindo, entendeu? Olha lá. Até porque eu já marquei os volumes, já a tinta tá aqui meio que secando já, né? Então eu posso passar esse pincel aqui chato e já ir, né? Fazendo esse tom suave aqui, né? É um degradê, né? Legal? Aí você fala assim, pô, eu queria acrescentar alguma arvorezinha. Vamos lá. Vou acrescentar essas árvores aqui para você em profundidade. Eu vou usar aqui o azul cobalto, tá? Olha lá. Azul cobalto, um pouquinho só do alizarim.
e um pouquinho desse verde que eu estava usando anterior ali para iluminar. Então aqui eu já consigo com essa tonalidade, né, marcar onde vai ser as arvorezinhas, mais ou menos, né? Vamos colocar uma aqui. Um pouquinho mais de azul. Aqui, ó. Outra aqui. Coloco umas árvores aqui também. Então vamos lá agora. Vou só desenhar as árvores, vocês vão olhando. Ó, feito isso, eu coloquei algumas árvores aqui, né? Que eu puxo um degradêzinho aqui agora, ó, para fazer parte, né? Para não ficar como se fosse coladinho, né? Então eu puxo um degradê aqui, ó, que já serve como sombra da árvore para a parte de trás aqui, ó. Legal, isso aqui é bem interessante, o pessoal pede bastante, porque o pessoal às vezes não sabe como trabalhar como profundidade, né? Então é mais ou menos isso aqui. Feito isso aqui, eu posso iluminar agora essas arvorezinhas. Também, gente, é pouca luz, porque tá muito longe, não posso desenhar demais. Então eu vou trabalhar lá um azul cobalto, branco, amarelo de cádmio escuro, tá? E vou iluminar essas arvorezinhas. É bem interessante, é mesmo o sistema daqui, vai fazer copinhas, a luz está vindo da direita para a esquerda, como sempre, já te falei isso. Volto a falar. Vou depositando a tinta aqui, ó. Primeiro eu vou colocar a tinta, depois eu faço o degradê, ok? Olha lá. Olha lá, fiz o desenho das copinhas, agora eu vou trabalhar com degradê. Vou suavizando aqui onde eu trabalhei, ó, do claro para o escuro, ó. Deixo bem suave. Olha lá, do claro para o escuro, bem suave, né? Matando aqui embaixo, né? Dando degradêzinho. Pessoal, agora, feito isso, eu vou dar um tempinho para a tinta dar uma puxada, dar uma secadinha para depois mexer de novo aqui, tá? Vamos iluminar, então, aquele plano que eu falei para vocês. Esse plano aqui, ó. Eu vou pegar o amarelo de cádmio claro, com um pouquinho do branco. Agora é luz mesmo. Aqui eu trabalhei a intermediária, agora eu vou trabalhar com luz, a luz vindo de lá para cá, tá? E são tudo entradas de luz, né? Onde o sol está entrando por trás ali. Conforme eu vou subindo aqui, onde vai pegar mais luz, eu adiciono um pouquinho mais de branco, tá? Então aqui, ó, onde o sol vai pegar mais, eu coloco mais branco junto daquela cor que eu tô já iluminando aqui, ó.